Hoje eu convido você para Apocalipse, capítulo 10, 11 e 12. Dentre muitos assuntos, estes em especial. O livro doce e amargo, as duas testemunhas do Apocalipse e a mulher e o dragão. No capítulo 10, no versículo 4, quando fala sobre os anjos e os 7 trovões, João e o livrinho, diz o versículo 4 assim: Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Embora por um lado vemos que Deus revela aquilo que Ele quer, a quem Ele quer, nós também vemos que existem partes da visão que são mantidas em segredo. Essas visões ocultas nos lembram que nem tudo Deus nos revelará. A Deus pertence todos os mistérios, pois a glória de Deus é encobrir as coisas, como está escrito em Provérbios, capítulo 25, no versículo 2. Pois isso nos força a reconhecer que somente Ele é onisciente. No entanto, se o conteúdo fosse essencial para o nosso entendimento da mensagem, Deus teria permitido que João registrasse o que foi revelado. Já no versículo 7, ele diz: Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Nos escritos de Paulo, mistério refere-se à estratégia de Deus para redimir as pessoas por meio de Cristo. Você confirma isso em Efésios, capítulo 3, versículo 9. Aqui, o contexto faz supor que o mistério significa o propósito de Deus na história, a saber, que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. No versículo 9, ele diz: Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: Toma-o, devora-o. Certamente, ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. O profeta Ezequiel comeu o rolo de um livro e proferiu ais contra Israel. Você confirma isso em Ezequiel capítulo 2, versículo 8 até o capítulo 3, versículo 3. Comer um livro significa aceitar e assimilar a sua mensagem. A mensagem é doce porque vem de Deus e amarga porque proclama duros juízos. No versículo 1 do capítulo 11, quando fala sobre as ordens para medir o santuário de Deus, diz: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Não é o templo de Jerusalém, pois ele havia sido destruído alguns anos antes de João receber essa revelação. O santuário talvez simbolize a igreja, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Medir esse santuário pode significar, como disse Zacarias em 2, versículo 1 ao 5 do seu próprio livro, que a igreja é separada de tudo que é impuro. Deus a protegerá e será, no meio dela, a sua glória. Já no versículo 3, quando fala sobre as duas testemunhas mártires, diz: Darei as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. As duas testemunhas trazem à mente Moisés e Elias, que foram usados para converter águas em sangue,
fazer fogo cair dos céus, fazer fechar os céus para que não chovesse. Moisés e Elias representam a lei e os profetas, ambas as quais testificam de Cristo, como está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 2 e 3. O povo hebreu sustentava que era necessário pelo menos 2 testemunhas para se comprovar a verdade de um testemunho legal. Portanto, Deus, com estas 2 testemunhas, confirma os seus juízos. No versículo 9 e 10, ainda falando sobre este assunto, algo que naquela época era até difícil de imaginar e entender, mas hoje, não. A palavra de Deus diz: então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Observe que ele não fala sobre um lugar específico, mas sobre toda a terra. Aí a pergunta: como as pessoas daqueles dias imaginariam que várias nações iriam contemplar aquela cena? Hoje, com o advento da internet, conseguimos claramente entender e estamos mais que habituados com isso, pois vemos o que está acontecendo agora, em tempo real, na internet, imagens do outro lado do mundo. Com o advento da internet, nós estamos habituados com isso, mas é mais uma razão para compreendermos que estamos bem próximos das revelações do Apocalipse se cumprir. A zombaria que se faz hoje em festas e eventos com a palavra de Deus confirmam essa mensagem. Você tem visto em vários noticiários que apresentam entretenimentos que usam os assuntos da palavra de Deus como piada. O certo virou errado e o errado virou certo. E chega até a ser aplaudido como uma suposta falsa liberdade. No versículo 19, quando fala sobre a 7ª trombeta, diz a palavra de Deus: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança era símbolo da presença de Deus. Ela não podia ser vista sendo mantida no Santo dos Santos, como você pode confirmar isso em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 7. Mais tarde, o templo foi saqueado e queimado pelos babilônios. Você vê isso em 2 Reis, capítulo 25, do versículo 8 ao 27. O reaparecimento da arca no céu simboliza o completo restabelecimento do reino de Deus. O relacionamento entre Deus e os seus servos será plenamente realizado. No capítulo 12, no versículo 1, acontece um momento muito marcante. Fala sobre a mulher e o dragão. Viu-se grande sinal do céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher tem sido considerada a igreja do Senhor Jesus, que, como Maria gerou Jesus, ela tem gerado pelo Espírito Santo os filhos de Deus por toda a terra.
Já no versículo 3 ele diz: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. O dragão vermelho é o diabo, caracterizado como violento, por isso o vermelho, astuto, por isso 7 cabeças, forte, por isso os chifres, e dominador, por isso os diademas. Mas no versículo 7 ao 12, ele mostra os anjos pelejam no céu contra o dragão, a vitória de Cristo e do seu povo, mostrando que como ele foi derrotado no céu, ele também foi derrotado na terra. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, porém, pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Não tendo mais lugar no céu por sua rebelião contra Deus, o diabo e os demônios, eles têm buscado espaço na vida dos seres humanos aqui na terra. Ao nos rendermos ao Senhor Jesus, pelo seu sangue, somos remidos e alcançamos a salvação, impedindo que o acusador tenha espaço em nossas vidas. Se te ajudou o devocional de hoje, então compartilhe com o maior número de pessoas possíveis este vídeo. Amanhã eu volto com você no antepenúltimo devocional aqui de Gênesis a Apocalipse que estamos vivendo. Você é especial para Deus. Até amanhã.